Terceiro ano, voltei, tá? Tem que ser rápido, porque senão os dados caem e eu fico na mão, tá bom? Espero que semana que vem já estejamos com esse problema resolvido. Agora a aula 2 fala de sistemas de orientação e localização. Quando eu falo de orientação e localização, né, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, né, quando você diz onde mora, você está fornecendo a localização da sua casa. Se você quiser informar alguém sobre como a pessoa deve fazer para chegar, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade. Então, assim, em outras palavras, tá? A localização espacial, como traz na apostila de vocês, né, no texto, ela é fundamental para o desenvolvimento das atividades humanas no planeta. Sabe-se que os seres humanos sempre precisaram de referências espaciais, né? Essas referências espaciais é o que nós chamamos de endereço, para fim de estabelecer orientações mais precisas, tá bom? Então, para facilitar a localização de tudo que compõe o espaço geográfico, o ser humano criou aí uma série de noções espaciais definitivas para poder auxiliar na sua orientação, possibilitando assim localizar qualquer ponto na superfície do globo. Esse sistema ele ficou conhecido, esse sistema utilizado para localizar qualquer ponto no globo terrestre é conhecido como coordenadas geográficas. Pois bem, quando a gente fala de coordenadas geográficas, né, ele é um sistema, tá? E ele é composto por linhas imaginárias, né? Os paralelos e os meridianos, tá bom? Linhas imaginárias, essas paralelos e meridianos, assim como a linha do Equador, que também é uma linha imaginária, e o meridiano de Greenwich, tá? Então, tudo isso é traçado sobre a superfície do planeta, né? E aí nós temos na apostila de vocês algumas exemplificações, algumas coisas de como se subdivide aí, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de Equador, né? Se vocês quiserem acompanhar, tá lá na parte do texto de vocês, né? Quando a gente fala de Equador, a gente está se referindo à linha imaginária, resultante da intersecção da superfície terrestre com o plano equatorial, tá bom? Então não esqueçam que a linha do Equador, ela é uma das mais importantes, né? Porque ela divide, né, o nosso globo no hemisfério, no polo sul e no polo norte, ou hemisfério, como queiramos chamar, tá bom? Então, além da linha do Equador, nós temos aí o que nós chamamos de paralelos, né, que são circunferências, tá? Ó, segue a mãozinha do professor aí. São circunferências, né? Essas circunferências, elas se apresentam de uma maneira perpendicular ao eixo da Terra, equidistante da linha imaginária do Equador, né? E também nós temos os meridianos, que são semicircunferências, né, cujas extremidades são os dois polos geográficos. Por convenção, são utilizados aí o meridiano de Greenwich para poder estabelecer aí o ponto inicial. Esse meridiano ele divide a Terra também em dois hemisférios, o ocidental e o oriental, e é o Polo Norte e o Polo Sul. O hemisfério, né, no que nós estamos nos referindo. Através das coordenadas geográficas, nós temos aí o que nós chamamos de latitude e longitude. Tanto uma como a outra, gente, é a medida, né, são medidas angulares, tá? Só que a latitude, como traz lá na apostila de vocês, é a medida angular entre qualquer ponto, né? Entre qualquer ponto da superfície terrestre e o centro do plano equatorial, que seria aí as definições norte e sul, tá? Isso é a latitude. Já a longitude é a medida angular junto ao eixo da Terra, né, do plano compreendido entre o meridiano de Greenwich, o meridiano local. Ela sempre vai de leste para oeste e ela varia aí de 0 a 180 graus.
Só voltando, a latitude é de 0 a 90 graus e é norte e sul. E a longitude é de 0 a 180 e vai aí de leste a oeste, tá? Não esqueçam disso. Através dessas coordenadas geográficas, né, nós podemos ter o que nós chamamos de localização relativa, que na antiguidade, né, a distância a ser percorrida não fosse muito longa, as referências elas poderiam ser baseadas aí pelos recursos naturais, recursos esses como rios, lagos, serras, etc, etc. Então, assim, para distanciamentos maiores, os povos antigos eles aprenderam a fazer o quê? Observar, né, as estrelas, os corpos celestes, né, como estrelas, inclusive o Sol e a Lua, para poder aí ter o seu direcionamento. O Sol ele se tornou um importante ponto de referência, né, até hoje utilizado para o ser humano. O local onde ele nasce foi denominado nascente, que é a leste, né? E foi aí que surgiu a expressão orientação, né? Que está relacionada à busca do Oriente. Leste e Oriente é a mesma coisa, tá, gente? Então a região onde o Sol se põe foi denominada poente, que fica a oeste ou ocidente. Então se põe ao leste, né? E a oeste é o poente. Nascente e poente. Foi então aí que criaram-se a Rosa dos Ventos, com as 4 direções que nós chamamos de pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Tá legal? Então, assim, a localização ela sempre depende de um posto referencial. Tá? Esse posto referencial, a gente tem aí a Rosa dos Ventos, né? Deve ter aqui na apostila de vocês, mas depois se não tiver eu coloco para vocês. E nós temos também, além da Rosa dos Ventos, nós temos alguns equipamentos de orientação. Hoje em dia é utilizado muito o GPS, que está na página 348 da apostila de vocês, né? Que dá com exatidão aí aonde nós queremos chegar, né? Que o GPS ele nos dá localização através de satélites, mas antes nem sempre foi assim, né? O objeto mais utilizado e ainda utilizado hoje, não com tanta frequência como o GPS, mas bastante utilizado, é a bússola, né? Que é um dos instrumentos de orientação que foi inventada pelos chineses. Vou pedir isso na prova, né? E a bússola ela é formada por uma agulha imantada que se apoia no eixo vertical e essa agulha ela gira sobre um fundo onde estão indicados aí os pontos de orientação, tá? Que são os 4, né, cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então a ponta das agulhas sempre indica aproximadamente a direção do norte, tá? Por isso que nós utilizamos a expressão quando queremos encontrar alguma coisa, vou me nortear, porque o principal ponto cardeal é o norte, que se adquire aí através da bússola, tá? Então o polo norte geográfico ele é extremamente verdadeiro. A agulha da bússola é atraída por um ponto chamado polo norte magnético ou norte magnético e vai estar sempre um pouco distante do polo norte realmente geográfico. Por isso que a bússola ela não te dá a exatidão que o GPS dá. Tá? Quando a gente está falando de localização relativa, relações que são reais ou potenciais, né, que um lugar mantém com os demais. E aí nós temos as vantagens que o lugar tem para as atividades humanas e nós temos os fatores que influenciam, né, esses lugares, como fatores econômicos, políticos, sociais, históricos, né? E nós temos também a localização relativa, essa é dinâmica. E nós temos a localização absoluta. Então, para localizar com precisão um determinado lugar no espaço geográfico, a informação baseada apenas nos pontos de orientação, ela não é suficiente, tá? Pois elas indicam aí somente a direção, né? E não a exatidão do local. Por exemplo, em uma cidade é possível encontrar os lugares utilizando o endereço.
Então, para ir de uma cidade para outra, mesmo que elas estejam bem distantes, os motoristas se orientam por placas nas estradas, né? Anteriormente consultavam até guia rodoviária, que não é da época de vocês, ou pediam informações. Hoje é tudo pela tecnologia, então é GPS. As pessoas que controlam aviões, navios, né, elas podem obter a sua localização de forma precisa, né, e atingir com facilidade aí os seus locais de destinos, tá legal? Então, assim, a orientação e a localização, ela também serve de preceito para os nossos fusos horários. O que são fusos horários? Então vamos lá na página 348 de vocês. Nós já vimos que a Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa sobre o seu eixo, que é de 360 graus. Isso é um movimento de rotação, né? Então, dividindo 360 por 24, por que por 24? Que é a duração do movimento de rotação em horas. Nós obtemos aí 24 fusos, tá? 24 fusos, cada fuso referente a 15 graus. Então, esses 15 graus é que vai dividir a superfície da Terra. Cada um desses fusos, né, eles equivalem a 1 hora, tá legal, gente? Por isso que denominamos, né, que nós chamamos de fusos horários. Cada 15 graus é referente a 1 hora, tá? E aí compõe aí 24 horas do dia. Como o sentido do movimento da rotação da Terra é de oeste para leste, ficou definido que de oeste para leste as horas aumentariam e de leste para oeste as horas diminuiriam, tá legal? Então, aí embaixo nós temos aí um gráficozinho, né, mostrando o fuso inicial, e aí para a direita aumenta-se 15 graus, para a esquerda diminui-se 15 graus, tá legal? Então os fusos horários eles têm definido aí sempre pelo meridiano de Greenwich, tá legal? Então assim, na 349 agora, se quiserem acompanhar, quando nós observamos o mapa dos fusos adotados pelos países, notamos que muitas vezes essas linhas são alteradas, de modo a coincidir de maneira geral com as fronteiras políticas, né? Então assim, no mapa fuso horário político, nós precisamos analisá-lo de que maneira? Por exemplo, a China deveria ter 4 fusos horários pela sua extensão. Exemplo aqui do Brasil, que nós temos mais de um fuso horário pela nossa extensão. Tá legal? Quanto aos fusos horários do território brasileiro, isso já na 350, o Brasil ele pertence, né, na página 350, ele diz na apostila que ele pertence a um grupo formado por poucos países que, devido à sua extensão territorial, né, possui vários fusos horários em seus territórios. Então, dentre esses países destacam-se Estados Unidos, China, como eu já mencionei, Rússia, Canadá, né, que varia de 4 a 10, até mesmo 10 fusos horários no mesmo território. A longa distância, né, de leste para oeste brasileira nos possibilita a existência aí de 4 fusos horários, tá legal? Então, deem uma olhada aí nessa parte, né, que chega a diminuir aí até menos 3 horas em relação ao horário oficial de Brasília, tá legal? Gente, ó, eu paro aqui e aí hoje é 7h14, nós vamos para a aula 3, tá legal? Nesse meio tempo, procurem fazer aí os exercícios, né, que estão sendo solicitados, que consequentemente eu vou pedir posteriormente. Mais a mais, forte abraço, boa semana e estamos juntos.